Olá, investidores, sejam bem-vindos ao Money Talks, quadro onde nós debatemos sobre projeções e perspectivas de diversas empresas listadas na Bolsa Brasileira. Eu sou Pascoal Augusto, repórter agro aqui no Money Times, e hoje, nesse que é o último Money Talks de 2023, vamos conversar com Felipe Casale, Head de Relações com Investidores da Raízen, empresa de sucroenergia da Bolsa. Obrigado por conversar conosco, Felipe. Pascoal, obrigado pelo convite. Olá a toda a audiência aí da Money Times. Vai ser um prazer aqui falar um pouquinho com vocês sobre a Raízen, sobre os nossos resultados do último trimestre. E eu já queria que você fizesse um balanço do ano de 2023. Como que foi o ano para a Raízen e do que vocês podem falar, que vocês esperam para 2024? Nosso ano ainda não terminou, né? A gente segue o ano safra e a gente divulgou agora o segundo trimestre da safra 2023-24. Então, as nossas festas, nossas comemorações, elas vão só lá para março de 2024, que é quando a gente efetivamente encerra a safra. Agora, a gente tem tido esses primeiros 6 meses da safra com os resultados muito positivos, quando a gente olha no acumulado do ano. A gente teve um início bastante turbulento no setor de distribuição de combustíveis, com os resultados afetados muito pela política e pelos preços que foram praticados no mercado, impactando nossos inventários, mas a gente conseguiu, nesse segundo trimestre, uma recuperação bastante forte dos resultados na parte de distribuição de combustíveis. A gente está vendo uma safra muito forte, melhor do que a gente esperava, né? Nossa produtividade tem sido bastante satisfatória. A gente tem uma média aí, uma métrica para entregar nesse ano de 80 milhões de toneladas de cana e que a gente vai atingir esse montante de cana produzida. Então, a gente acaba vendo uma produtividade bastante satisfatória vindo não só dos efeitos do clima, mas também da nossa gestão sobre o canavial, uma jornada muito intensa que a gente entrou para a recuperação dos nossos canaviais e que os resultados começam a ficar mais evidentes agora, né? E aí a melhor produtividade gera mais produto, maior diluição de custos com eficiência. Então, isso tudo leva a gente a surfar um cenário melhor de preços de açúcar esse ano, um cenário desafiador para o etanol, mas quando a gente olha no cômputo geral aqui, um resultado bastante satisfatório para essa safra na parte de açúcar e de renováveis também. E o clima tem sido favorável nesse final de ano, principalmente depois do salto de produtividade até setembro? Aí tem as duas esferas, né? O clima tem sido muito favorável para a gente conseguir avançar na moagem, então a gente vai moer cana provavelmente até próximo do Natal, e aí a gente tem que parar toda a nossa atividade agroindustrial para fazer a manutenção anual da entre-safra, e essa manutenção deve se encerrar lá para fevereiro, né? E aí, se o clima for propício em março, a gente antecipa o começo da moagem da próxima safra, e aí conseguimos avançar um pouco mais e já começar a produzir em março e não em abril, como normalmente, historicamente, acontece no setor. Então, um clima bastante favorável para o ano, depois de 2 anos muito duros, né, no setor de açúcar e renováveis. A gente teve 2 anos de produtividade bastante afetadas pelo clima mais seco, algumas geadas, e a gente teve um ano de 2023-24 bastante favorável. Então, o regime de chuvas lá na entre-safra propiciou que a cana crescesse bastante. O clima tem sido seco quando deveria ser, para a gente poder avançar na colheita da cana, e agora a gente está vendo um início ou um final de ano safra também bastante favorável para a gente acelerar o processo de moagem. Agora, a entre-safra, que começa agora em dezembro, janeiro, fevereiro e março, ela precisa ser bastante chuvosa para a gente ter a cana crescendo e uma safra também bastante forte em 2024. Então, vamos ver como vai ser esse finalzinho de entre-safra aí, para poder também ter uma perspectiva melhor de como será 2024, mas tudo apontando para um ano também forte. Então, vocês ainda olham com atenção para o clima em 2024. E eu queria perguntar quais os fatores de atenção, como, por exemplo, a produção de açúcar na Índia, como vocês olham essas questões? A gente acompanha o mercado global, né? A Raízen e o Brasil têm uma relevância muito grande no mercado de açúcar global. A Raízen hoje é equivalente a aproximadamente aí 20% a 25% do trade flow global de açúcar. Então, a gente tem já um posicionamento bastante relevante nesse mercado, e a gente, obviamente, olha para as travas, para os hedges de açúcar, num cenário de mais longo prazo, considerando aí os próximos 24 a 36 meses. Então, quando a gente olha
os fundamentos que levaram o açúcar para um preço mais elevado, um ciclo mais elevado como o que a gente está vivendo hoje, eles continuam válidos. Então, a gente tem um nível de demanda que cresce em torno de 1% no ano, na esfera global. A gente tem muito pouco investimento para aumento de capacidade de produção de açúcar no mundo, então isso também afeta a capacidade de maior oferta de açúcar. Por outro lado, a gente tem uma safra muito forte, tanto no Brasil e na Índia um pouco menos, um pouco mais afetada também pelo clima. Então, esse balanço acaba levando a gente a olhar para um preço de equilíbrio de açúcar na esfera global que não pode ser os 10, 12 centavos que a gente estava até pouco tempo atrás, né? Ele é muito mais próximo dos níveis que a gente vê hoje, acima de 20 centavos por libra-peso. E por quê? Porque o custo de produção marginal dos países produtores, tirando o Brasil, que tem um custo mais baixo, ele é acima de 20 centavos por libra-peso. Então, o preço de equilíbrio ele tem que ser maior para remunerar novos investimentos na indústria. Então, a gente acredita que o preço deva ficar num patamar, num preço de equilíbrio acima do que ele estava 2, 3 anos atrás, muito mais próximo do que ele roda atualmente, e isso já gera um nível de rentabilidade muito favorável para a companhia, muito favorável para o Brasil, principalmente, que tem o preço mais competitivo de produção, o custo mais baixo de produção. E no lado macroeconômico, das coisas que fogem do controle da Raízen, o que preocupa e o que anima? A gente tem que ter um foco e uma atenção muito grande, né, para os aspectos políticos e econômicos de onde a gente opera. Nós temos uma operação na Argentina, por exemplo, que está passando por uma transição bastante profunda no mercado. Então, a gente tem que operar, a despeito de quem seja o presidente, de qual seja o governo, com foco e com uma atenção muito grande para manter a sustentabilidade e a rentabilidade dos nossos negócios. E no Brasil também, olhando para o aspecto de demanda, o aspecto de crescimento da economia, taxa de juros, para manter os nossos investimentos acontecendo de forma como a gente tinha esperado, e a gente está num ciclo de investimento muito grande atualmente, preservando o nosso grau de investimento, então olhando bastante para a estrutura de capital, para que ela seja uma estrutura de capital balanceada e que comporte esse nível de crescimento que a gente está hoje, e aí você consegue operar e navegar em qualquer que seja o ambiente. Então, muita disciplina, muito foco na alocação de capital e muito foco num balanço sustentável da sua estrutura de capital. E para os nossos investidores que estão nos acompanhando, o que eles podem esperar para a ação e para a companhia no próximo ano? A Raízen está nesse ciclo de investimento bastante intenso, principalmente em renováveis. O nosso E2G, o nosso etanol celulósico, é um projeto que nos enche de orgulho, deveria encher o Brasil de orgulho, porque é um negócio nosso, brasileiro, a única empresa, o único país que tem uma produção de etanol celulósico na escala que a Raízen tem hoje, e com plano, uma perspectiva de crescimento muito grande, né? Não só vindo por uma demanda que busca produtos renováveis e sustentáveis, e principalmente que não competem com o alimento, né? E aí o nosso E2G, o etanol celulósico, ele entra nesse mercado de forma bastante competitiva, e a gente tem esse ciclo de investimento hoje que vai gerar muitos resultados lá na frente, quando essas plantas estiverem operando, quando a gente estiver entregando e comercializando o nosso etanol de segunda geração. Quando a gente olha para o açúcar e para o etanol, a gente está vendo uma recuperação muito forte da nossa produtividade nos últimos anos, fruto da nossa gestão aplicada ao campo, aplicada à melhora dos KPIs, de todas as metas dos times e do processo de plantio e de trato da cana. Então, isso está gerando os resultados, obviamente, alavancados por um clima mais favorável, e a gente está vendo, na parte de distribuição de combustíveis também, uma melhora do ambiente de negócios, né? Acho que a gente tem, no curto e médio prazo, um cenário que deve ser mais propício para o setor de distribuição de combustíveis, onde a gente consegue recompor uma rentabilidade que seja também sustentável e favorável para os nossos negócios. Então, a gente está vendo os nossos negócios com uma perspectiva bastante positiva. A gente tem um projeto de longo prazo muito consistente, de novo, lembrando o nosso etanol de segunda geração, mas também outras frentes de investimento, como a parte de geração de energia limpa e renovável na nossa Raízen Power. Então, construção de um business também, de uma avenida de crescimento no setor
de distribuição de energia elétrica, né, na verdade, de geração de energia elétrica, né, e venda tanto na parte de geração distribuída, geração centralizada e de mobilidade, e com isso os nossos negócios tendem a ter resultados futuros aí que tragam um retorno sobre os investimentos que a gente está fazendo hoje bastante favoráveis. Então, a gente está bastante animado aqui com esse finalzinho de safra, né, um ano bastante positivo para a produtividade, bastante desafiador na parte do etanol, mas também bastante positivo para o açúcar e também para a distribuição de combustíveis em todas as geografias que a gente opera. Então, vamos focado aqui nesse encerramento e na entrega dos resultados desse ano e já olhando para o nosso 2024-2025 também com bons olhos. E pensando nesses produtos verdes, eu queria perguntar a importância da Raízen na transição energética global e também na produção de combustível sustentável de aviação, né, o SAF. Recentemente, a companhia teve um certificado, né, para a produção do SAF e acho que essa semana saiu um novo estudo que diz que o Brasil pode gerar 9 bilhões de litros de SAF só com resíduos do agro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Brasil tem sempre um potencial enorme no que tange, né, transição energética, renováveis, agricultura, e no SAF não vai ser diferente, né? O SAF, que é o combustível de aviação sustentável, ele tem basicamente duas rotas. Uma rota que é a rota que usa óleo vegetal, gordura animal, e uma rota nova que está sendo bastante explorada agora, que é a rota que converte álcool para jet, alcohol to jet, né? Então, é a conversão basicamente de etanol para combustível de aviação sustentável. A gente conseguiu essa certificação, foi a primeira empresa do mundo a ter a certificação por CIA Plus, que autoriza a companhia a vender etanol para a produção de SAF nos Estados Unidos. Então, esse é um passo bastante emblemático para a gente e de um movimento que vai vir muito forte, né? Quando a gente olha para o combustível de aviação, a gente olha como um setor que a gente denomina como hard to abate, ou seja, difícil de você combater a descarbonização com uma solução que não seja um drop-in, né? Que não seja um complemento ou um substituto ao querosene de aviação fóssil. Então, esse mercado ele tende a avançar muito fortemente, dados os mandatos e os compromissos das companhias aéreas e dos distribuidores de combustível mundo afora para esse tipo de combustível de aviação sustentável, e esse setor vai avançar de forma mais acelerada no futuro, e a Raízen está olhando e mirando os nossos clientes que vão converter o nosso etanol em SAF com bastante cuidado, né? Então, a gente vai atender esse mercado lá na frente, obviamente comercializando o nosso etanol. A Raízen hoje não tem planos de produzir o SAF, mas sim de fornecer o etanol de segunda geração ou de primeira geração para determinadas geografias para produção de SAF, e isso vai também contribuir e botar o Brasil de maneira bastante positiva nos olhos do mundo como um player, né, ou como um país relevante na transição energética, né? Então, acho que a gente tem que ter, de novo, bastante orgulho do potencial que a gente tem aqui de atingir a descarbonização, botando o etanol como um protagonista, botando o etanol para diferentes aplicações em diferentes geografias no mundo afora, né? Então, acho que esse potencial do Brasil ele é mais aflorado ainda com o caminho, com a rota do Sustainable Aviation Fuel, do SAF. E seguindo nessa linha da energia, do clima, eu queria perguntar qual o balanço que vocês fazem da COP28. Vocês viram grandes avanços? A gente teve lá, com o nosso time aqui da Raízen, participando de várias discussões, foram vários painéis, muito interesse no Brasil, muito interesse no nosso etanol, muito interesse em biogás, então tem uma abrangência muito grande potencial, de novo, que o Brasil e a Raízen participa muito ativamente de todos esses setores, de todos esses negócios, e tem tido conversas bastante construtivas com vários setores da economia, com vários players, vários clientes que estão buscando o Brasil como um parceiro, né, na descarbonização, e numa descarbonização que seja rentável e sustentável, que é importante. Então, acho que a COP28 serviu para a gente contribuir ainda mais com a nossa visão aqui e olhar para oportunidades, não só no Brasil, mas mundo afora também, para essa jornada que a gente está hoje, e a Raízen está pronta. A Raízen já tem o projeto de E2G, que é uma realidade, né, já está saindo do papel de forma bastante acelerada com a construção de mais de 4 plantas hoje. A gente já tem uma planta em operação,
tem uma segunda planta que está na fase final de comissionamento e logo, logo vai ter as autorizações para começar a comercialização, e a gente tem um projeto de atingir até 20 plantas de E2G no futuro. Então, isso mostra o protagonismo, de novo, do Brasil, da Raízen e do etanol, né? O etanol, a gente está muito acostumado a ver o etanol aqui para fins carburantes, mas ele tem uma infinidade, né, de mercados que ele pode atingir e contribuir também para esses setores que são mais difíceis de descarbonizar. A próxima das novas plantas já é lançada em 2024? A gente tem a planta piloto, né, a nossa planta inicial, inaugural, que é a planta da Costa Pinto, que já está rodando desde 2015 e 2016. A gente concluiu a construção da segunda planta, que é mais do que o dobro da primeira, que já era a maior do mundo, né, que é a planta de Bonfim, na cidade de Guariba, que já tem 82 milhões de capacidade de produção, e ela começa a operar no ano que vem, então logo tem as autorizações de todos os entes regulatórios ali para poder comercializar o produto. O comissionamento foi teve um sucesso muito grande em toda a fase do comissionamento dessa planta, e a gente está com outras 4 em construção agora e mais 3 em projeto para poder ter todas as 20 plantas que eu mencionei lá no futuro, operando e rodando com quase toda a sua produção comercializada para fora do Brasil, exportando essa tecnologia, exportando esse produto para países, de novo, contribuindo para a descarbonização também de outros países. E nessa linha dos combustíveis, eu queria perguntar, a Raízen está presente na Fórmula 1, né? Eu queria que você falasse sobre os carros e pilotos que são abastecidos com combustível de vocês. O nosso E2G está na Fórmula 1, na Fórmula Indy. A gente abasteceu a Ferrari nos 2 últimos anos, né, com o nosso etanol de segunda geração, contribuindo também para um setor que não olhava muito, né, para a descarbonização, né? Muito pelo contrário, né? Tinha lá toda a parte do barulho do motor, né, a pegada do combustível, mas dá para ter as duas coisas, né? A gente tem o barulho do motor rodando com percentual do nosso etanol de segunda geração, acelerando também num setor automobilístico, de lazer, né, a descarbonização através do nosso etanol de segunda geração, que abastece as Ferraris e os 2 pilotos da Ferrari, não só no Grande Prêmio do Brasil, que a gente teve agora no final do ano, mas também em toda a temporada de Fórmula 1. Acho que é legal que também ajuda a quebrar um estigma, né? Que o etanol não serve para o rendimento desses carros de alta performance, né? É isso mesmo. O etanol ele aumenta a octanagem do motor e reduz o aspecto de poluição, né? Porque ele tem uma pegada de carbono menor, né? Então, o etanol deveria até ser ainda mais valorizado pelos seus atributos, né? E acho que a gente está fazendo um papel muito grande mundo afora para botar esse etanol, o etanol brasileiro, o etanol de cana-de-açúcar, de novo, para diversas aplicações. Hoje a Raízen tem escritórios em Singapura, em Genebra, na Suíça, em Houston, nas Filipinas, tudo para conseguir botar o nosso etanol e fazer o marketing desse etanol mundo afora, e, obviamente, capturando o prêmio que ele vai trazer, não só para a Raízen, mas para o Brasil como um todo. E a companhia ela tomou a decisão, na metade desse ano, de segurar os estoques de açúcar, álcool e demais combustíveis na expectativa de preços melhores, né, nesses 2 últimos trimestres, nos próximos trimestres da safra. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa gestão das vendas hoje. Esse é um comportamento histórico da indústria, Pasquale. Normalmente a gente começa a operar lá em abril, né, começa a produção dos produtos em abril e vai até novembro, esse ano vamos até dezembro, né? E aí, normalmente, durante a entre-safra é quando você consegue rentabilizar melhor os seus estoques, né? Então, esse carrego ele faz sentido para você ter uma captura de resultados melhores no futuro, e esse ano não vai ser diferente, né? No açúcar é mais óbvio, porque você tem um hedge que é perfeito, né? Você tem as commodities lá e você consegue travar nas telas específicas de cada um dos períodos. No etanol, ela é menos óbvia, porque o etanol, você não consegue fazer uma trava perfeita dos preços e ele flutua para o mercado, e a gente está vendo um fluxo de oferta muito grande de etanol esse ano, dado a safra mais forte, dado a produção de etanol de milho, o que tem pressionado um pouco mais os preços, aliado a um preço de gasolina mais baixo. Como você sabe, o etanol é um substituto da gasolina, e por isso ele tem um cap de preço sobre a gasolina. Então, está sendo um ano mais desafiador, mas, historicamente,
a gente vê que os preços de etanol tendem a convergir para um nível de paridade mais próximo de 70% e com isso mostrar uma recuperação de preço até o final de março, que é o que a gente está fazendo esse ano, em linha com o que foi também nos últimos anos. Esse tem sido um comportamento aí quase que histórico já no setor de açúcar e de etanol. Em uma conversa anterior que a gente teve, você citou que o objetivo da Raízen não é ser uma grande pagadora de dividendos e sim continuar crescendo, sendo que nesse último trimestre a dívida líquida cresceu e a alavancagem caiu. Mas vocês anunciaram na semana passada mais de 1 bilhão em dividendos. Queria que você comentasse sobre esses pagamentos e o que os investidores podem esperar sobre a política de remuneração aos acionistas. A companhia não tem uma política de pagamento de dividendos já definida e já anunciada, né? A gente tem 3 grandes mandamentos na companhia, que são mandamentos aprovados com os controladores e aprovado e divulgado ao mercado. Então, se vocês pegarem nossas divulgações de resultados, a gente sempre mostra esses mandamentos. O primeiro deles é manter o investment grade da companhia, e a Raízen é uma das poucas companhias com investment grade hoje no país, durante este ciclo de investimento intenso, né? Lembrando, esse ano a gente vai investir em torno de 13 bilhões de reais. Então, o primeiro mandamento é esse, manter os investimentos com o investment grade. O segundo é manter a prioridade dessas alocações de capital, e aqui eu posso listar as principais, que é manter o ritmo de renovação dos nossos canaviais para concluir o processo e a jornada de recuperação da produtividade agrícola. O segundo grande mandamento aqui desses investimentos é manter, né, a nossa alocação no etanol de segunda geração, que é o projeto prioritário da companhia hoje em termos de crescimento, junto com os nossos investimentos e no segmento de energia, né, de power, que a gente chama, que compõe aí o bloco dos investimentos em renováveis, e manter a integridade dos nossos ativos, principalmente de distribuição, tanto no Brasil quanto na Argentina e no Paraguai. Então, esse é o segundo mandamento. E o terceiro mandamento, manter essa estrutura de capital balanceada, exercendo opcionalidades do nosso balanço também, para que a alavancagem fique estável ou controlada como ela está. Ela flutua muito ao longo da safra por conta dos estoques, por conta da dinâmica da safra, mas sempre ao final dos anos safras ela tende a recuar quando você vende os seus estoques. Então, esses 3 mandamentos estão muito claros na cabeça do mercado, já que a gente vem reportando isso trimestralmente, foi aprovado pelos nossos controladores, e aí exercer esse terceiro e último mandamento, que é exercer essas opcionalidades, incluem desde buyback de ações até dividendos, né? Então, é uma métrica que a gente olha também como remuneração dos nossos acionistas, mas sempre preservando os 3 mandamentos em conjunto da companhia. Para nós finalizarmos, eu queria que você falasse para os investidores que não investem na tese, o que você diria para tentar convencê-los? A Raízen é um player hoje único, com um portfólio único no mercado. A gente tem não só a parte que a gente chama de upstream, aqui, de produção, né, de açúcar e de renováveis, mas também de distribuição de combustíveis. Então, como player integrado, nós somos únicos no Brasil, e com um plano de crescimento também que não se compara a nenhum outro player da indústria de renováveis, diria que tanto do Brasil quanto do mundo afora, principalmente ligado ao que a gente tem aqui do nosso projeto de etanol celulose, o nosso etanol de segunda geração. Então, é um case bastante único para o mercado, que vai atravessar esse momento de transição energética, capturando todos os benefícios e tudo que a natureza nos garante, que é explorar a cana-de-açúcar integralmente, né? Então, hoje a gente usa palha, usa o bagaço, usa o suco da cana, e isso traz para a companhia produtos sustentáveis e produtos renováveis e produtos com rentabilidade, e isso é o que a gente vai explorar de forma bastante intensa daqui para frente, olhando com bastante cuidado, de novo, para a nossa estrutura de capital, mantendo um balanço, um equilíbrio na alocação de capital também, bastante focada nos pilares principais, né, e prioritários da companhia hoje, focado nesses setores que eu mencionei, e com isso a gente vai ter, lá no longo prazo, uma companhia bastante relevante no segmento de renováveis em escala global, não em escala local, porque a companhia hoje, como terceira maior companhia do mundo em faturamento, do Brasil em faturamento,
tem um potencial muito grande de olhar para outros mercados, botando o nosso produto, o nosso açúcar, o nosso etanol, e aumentando o valor da cadeia, expandindo o valor da cadeia, e aí, com isso, a companhia estará num outro patamar daqui a alguns anos. Eu quero agradecer mais uma vez ao Felipe Casale por participar do nosso Money Talks. Obrigado, Felipe. Eu acho que a gente pode trazer mais clareza aos investidores sobre a tese. Obrigado, Pasquale. Contem comigo. O time de RI da Raízen está sempre disponível para falar com vocês, com seus investidores, toda a audiência aí do Money Times.